Podemos orar? Podemos orar, pastor? Podemos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te bendizemos, porque o Senhor nos reúne aqui, o Senhor tem um plano para as nossas vidas, e porque o Senhor nos deu a palavra para que possamos entender esse plano. Nos orienta, nos dá instrução, nos ilumina, nos educa pela tua palavra hoje, nessa manhã, também. Que o culto seja proveitoso, seja digno de ti, que o Senhor receba, pois o fazemos em nome de Jesus. E, principalmente, abre as portas, Pai, porque temos aí o prazo de a construção de um universo para o Senhor poder resolver essa questão, de nos mover, de nos dar a direção para um novo local de reunião, que seja no local que o Senhor quer, no seu tempo. E temos uma semana. Por isso te oramos em nome de Jesus. No tempo de Deus, mas falta uma semana, né? O pastor Cliff não está aqui semana passada. E na semana passada nós começamos a estudar Mateus e Lucas 4, a tentação de Cristo. E vamos começar pela leitura do texto? Como sempre tem, eu estou tentando transformar isso num hábito, eu leio aqui na frente, fica mais fácil, os irmãos acompanham, fica melhor gravado, né, e etc. Satanologia. Satanologia por mais uns 9 anos aí. A tentação de Cristo. É o peirazo, não é peirazo? É o diabo peirazando Jesus, tá tentando. Nós até hoje veremos a palavra, né? Então vamos ler aqui, Mateus 4 e Lucas 4. Tem também Marcos, mas Marcos nós vimos é só uma alusão, né? Uma forma muito sucinta. Mas os detalhes da tentação mesmo nós temos aqui em Mateus 4 e Lucas 4. Vamos ler. São textos paralelos, nós explicamos o sinótico, né? A seguir, ou seja, após o batismo, né, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviam. E Lucas até acrescenta: O deixou até o momento oportuno, né? É intrigante, né? Versículo 1. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Puxa, meu Espírito está levando Jesus para o deserto, um lugar desagradável, né? Para ser tentado. Viu, Augusto? Mas por quê? Por quê? Porque era vontade de Deus. Deus queria que ele fosse ao deserto. A voz celeste tinha acabado de falar: Esse é meu filho amado. Eu amo meu filho. É o meu filho, primeiro, a filiação, né? É meu, não precisa nem fazer DNA, né? É meu, eu assumo, é meu filho e é amado, eu amo.
Então, o Espírito levou o Senhor, aquele Espírito que repousou sobre Jesus após o batismo, né, o Pentecostes particular, o revestimento de poder para iniciar o ministério, que Jesus vai começar o ministério dele agora. Primeiro ele está se qualificando, ele está recebendo o ISO, a aprovação. Lembra que na semana passada nós falamos do ISO, do HTTPS, verdinho ali no canto? Então, primeiro porque era vontade de Deus que ele fosse tentado. Segundo, porque era necessário. É necessário. Vamos ler dois textos que apoiam essa afirmativa de que era necessário que Jesus fosse tentado. Fazia parte do script que Deus tinha para Jesus. Primeira parte do script, você fica sentadinho, quietinho, obedecendo seu pai e sua mãe lá em Nazaré durante 30 anos. 30 anos quietinho em casa. Morando com o papai e com a mamãe. Aos 30 anos, quando ele alcança a idade legal, né, aí ele se identifica com os pecadores e se batiza. Nós vimos na semana passada que Jesus é o homem ideal. Ele é o nosso substituto. Ele é o nosso representante. Ele é aquele que representa a humanidade caída e que providencia o resgate, a redenção, a adoção, a salvação, aquele programa todo de salvação. Hebreus 2,18 diz o seguinte: pois naquilo, Hebreus 2,18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, está falando de Jesus, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, observa, Jesus foi tentado para que ele se qualificasse, para que ele se tornasse um socorrista qualificado, alguém que presta socorro. Opa, eu estou sendo tentado. Opa, vou buscar auxílio naquele que já foi tentado em tudo e venceu. Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Os irmãos sabem que nós, lá no deserto, tinha o sacerdócio aarônico, né? As famílias de Coate e Merari, todas aarônicas, eles que prestavam o serviço ali no tabernáculo. Hoje em dia, o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. O mesmo livro de Hebreus ensina sobre isso, é um outro estudo. Nós fazemos parte desse sacerdócio. E aquele que nos comanda, né, o nosso sumo sacerdote, é o Senhor, Jesus Cristo. Então, Hebreus 4, 15 e 16 fala o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, ao contrário, nós temos um sumo sacerdote que se pode compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas. Os irmãos lembram que nos relatos aqui de Mateus e Marcos, Mateus e Lucas 4, 3 tentações são citadas, são descritas, são relatadas. Mas foram 40 dias sendo tentado. Ele ficou 40 dias sendo tentado. Foram inúmeras tentações. O Espírito Santo selecionou essas 3 e publicou essas 3 com um propósito específico. Nós vamos ver por quê. Tanto é que existem aparentes contradições. Porque o Mateus fala, por que você não fala que estas pedras se transformem em pães? E Lucas já cita, por que você não transforma essa pedra em pão? Porque Jesus, o diabo bateu nessa tecla várias vezes. Ele tentou Jesus na sua necessidade básica, né, na fome, várias vezes. Lucas cita uma delas, Mateus cita outras, mas foram várias tentações. Antes, foi ele tentado, Hebreus 4,15, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, olha a consequência de Jesus ter sido submetido à tentação, hein? Como é que é importante. Acheguemo-nos, portanto,
Ou seja, já que ele foi tentado, e já que ele foi e venceu todas as tentações, e já que ele está qualificado para socorrer quem é tentado, porque ele também foi, então, consequentemente, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, se o Senhor não tivesse alcançado vitória lá no deserto, a graça não poderia fluir. Observa aí o versículo 16. Acheguemos-nos, portanto, né, já que ele em todas as coisas foi tentado, mas não pecou, então podemos nos achegar confiadamente. O cara sabe como é que bate ali na bola para marcar o gol certinho no ângulo. Me ensina aí. Né? Ou seja, se Jesus não tivesse vencido o diabo no deserto, a graça não poderia ser doada nesse momento. Não teríamos ocasião oportuna. O Isaac chegaria lá, ajoelharia no quarto dele lá, Senhor, me perdoa, nossa, eu comi demais lá na hora do reio, eu pequei pela gula, Senhor. Aí o Senhor ia virar para ele e falou, filho, você desculpa aí porque eu também caí nessa, não posso te ajudar. Não ficaria ridículo o inimigo transforma essa pedra em pão? E Jesus, não tem ninguém vendo mesmo? Transformava a pedra em pão, comia ali, depois fingia de besta, né? Fingia de ego. Faz de conta que eu ainda estou em jejum. Ele não teria vencido a prova, mas ele venceu a prova. Então ele pode te socorrer. Naquilo que você é tentado, você pode se achegar ao trono da graça dele, porque o favor está disponibilizado, porque ele venceu. Se ele não tivesse vencido, ele não estaria qualificado. Ele não teria o ISO de Deus, a certificação. Então, ser tentado foi necessário, porque senão ele não se qualificaria. Né? Mas ele obteve sucesso onde Adão e Eva falharam e aonde Israel falhou. Em entender o relacionamento com Deus. E entender que o relacionamento com Deus se baseia em obediência. Carlos Augusto quer usar o microfone aqui? Então fala alto, hein? Desconfiadamente eu posso ampliar, por exemplo, nós estamos lá de casa, que é aqui, orando. É bom. Aí, confiadamente, pense que, com certeza, está Deus. Claro, óbvio. Qualquer circunstância. Absolutamente em qualquer circunstância. Tanto que é o assunto de hoje. Vamos lá. Ó. Confiadamente. Confiadamente. Guarda o confiadamente aí. Essa palavra vai ser importante. Ter confiança, né? O versículo fala, porque na semana passada nós já estudamos vários aspectos, a questão do deserto, tal, dos 40 dias, do jejum. Hoje nós vamos entrar no diálogo propriamente dito, né? Sendo tentado pelo diabo. Nós vimos que a forma grega, né, o verbo aqui é peirazo. E nós vimos que ela pode ter tanto o aspecto de ser provado por Deus, como ser tentado. Lembra que nós estudamos isso semana passada? Quando Jesus foi tentado, Satanás, é óbvio, como se diz, você não mexe no time que está vencendo, né? Não é verdade? Se o time tá bom, tá todo entrosadinho, a bola tá cruzando para a área, a defesa tá desmanchando o ataque inimigo, por que eu vou mexer no time? O time tá bom. Então Satanás, ele se aproxima de Jesus Cristo aqui no deserto, e ele vai usar o mesmo padrão bem sucedido, né, de tentação que ele estabeleceu lá no Éden. Ele já tentou o primeiro Adão usando um certo padrão de tentação. Esse padrão foi bem sucedido, esse padrão alcançou sucesso, ele derrubou a humanidade. Então, vou continuar com esse padrão, não vou mexer no time. O time está bonitinho, está funcionando, está articulado. Vou continuar usando a tentação tripé, chama, né? A tentação tripé. A tentação que tem 3 bases. Não é? Nós vimos isso. Isso está lá em 1 João 2,16. Lembra que a tentação gira em torno de 3 eixos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Lembra do versículo de 1 João 2,16?
nós vamos ver que primeiro ele vai apelar para o soma, né, para o corpo físico de Jesus. Ele vai apelar para as necessidades básicas. A barriga roncando. Né? É aonde Satanás mais obtém sucesso nas suas tentações. Para dizer a verdade, 99,999% da. Não, 100% da humanidade caída sucumbe a essa tentação básica. Você vê, Adão e Eva já caíram, Israel já caiu na primeira. Na primeira tentaçãozinha, já caíram. Que é a tentação que apela para os apetites físicos. Que é a tentação que apela para o básico. Aliás, se você pegar aquela lista lá de Gálatas, as obras da carne são gula, blá 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 blá, bebedice, lascívia, todas giram em torno de exageros dos apetites. É o exagero do comer, é a gula. É o exagero do beber, é a bebedice. É exagero do sexo, a luxúria. Então, Satanás, como ele sabe que nós temos essa parte somática, né? O corpo, e o corpo é muito terreno, é muito pó, é muito chão, né? É muito matéria. Então é a parte mais facinha de pegar. 100% da humanidade está escravizada só nessa não tem a tecla, né? Só nessa primeira, só no dó, só no A, só no A, B, C, só no 1, 2, no beabá do diabo, só a primeira letrinha já é suficiente para ele dominar a humanidade inteirinha. E ele veio com esse beabá básico, tentando pegar Jesus, mas ele superou. Aí ele aprimorou, ele teve que se desdobrar. Quer falar alguma coisa? Ah, ah. Fluir se ele não tivesse obtido vitória. Sim. Lá de Hebreus? Sim, claro. Sim, com certeza. É que na realidade tá tudo interligado. Exatamente. Senão ele seria um cordeiro manco. Opa, esse cordeiro aí você não arranja outro porque está mancando. Né? Ele tinha que ser perfeito. É, ele já seria uma ovelha manchada, manca. É porque é que na realidade é tudo interligado. Se ele penetrou os céus, é porque ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, é porque ele morreu. Se ele morreu e ressuscitou, é porque a oferta foi aceita. Se a oferta foi aceita, é porque ele estava qualificado. Então esse aqui é só o primeiro passo. É o primeiro passo. Na realidade é o segundo passo. O primeiro passo foi o batismo. Hum.
Sim. Aí ia ter que precisar de outro. Não, mas pode filtrar e entender da sua forma, porque tudo é um contexto só, tudo é uma obra só. Eu não entendo. Claro. Isso é só o que flui, como consequência. Claro. Eu estou falando só da questão da vazão. Mas, prevenciamento. Ele está se qualificando. Ele tá mostrando aqui, ó, estou apto, como nós falamos semana passada, a ser Messias. Estou apto a ser Redentor. A tentação está apenas comprovando a aptidão de Jesus, porque ele vai se apresentar como Messias e como Redentor. Então ele tem que ter qualificação. É aqui que nós falamos, a documentação dele tem que estar em dia. Para ele jogar no Campeonato Brasileiro, ele tem que ter pelo menos 18 anos. Então, por isso que ele apresentou a genealogia. É porque um contexto, um macro contexto é batismo, genealogia, tentação. Então, tudo é uma questão de qualificação. Ele tem a documentação em dia, ele já passou pelo ritual do batismo e agora ele vai se mostrar qualificado na tentação, para poder consumar a obra, que o permitirá adentrar os céus, que o qualificará como socorrista. Existe essa palavra, não existe? É só a qualificação de socorrista dele que está sendo apresentada, assim, vamos dizer. Sim, claro. Nem que ele não tivesse oportunidade de mostrar a graça dele, que só graças a Satanás é que ele está podendo mostrar, né? Porque se Satanás não derrubasse anjos e homens, Deus não teria essa oportunidade. Que é o que nós vimos lá uns 3, 4, sei lá, semanas. Mas de qualquer maneira, Satanás vai tentar Jesus usando a mesma base de tentação que ele estabeleceu no Éden. Que, aliás, é a base de tentação dele, gira ao redor desses três eixos, que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Um atinge o corpo, que é a concupiscência da carne, o outro atinge a alma e o outro atinge o espírito. A concupiscência da carne apela para o corpo, apela para o apetite físico. Ele chegou para Eva e falou: você pode comer da árvore. Ele chegou para Jesus e falou: você pode comer pão. Está apelando para o apetite físico, a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos, que apela para a alma, né, que apela para o intelecto e para as emoções, é aquela que é a tentação que aponta para o ganho pessoal. Né? Você vai lucrar. Ele fala para Eva: pode comer que você não morre. E ele fala para Jesus: pode pular que você não machuca. Você tem um ganho pessoal aí. Ele está apelando para a sua alma. E o orgulho ou soberba da vida apela para o espírito. Porque o homem ele é tripartite, né? Corpo, alma e espírito. Então ele apela para o desejo de poder. Ele apela para você querer ser mais do que realmente você deveria ser, né? Então ele falou para Eva: você vai ser como Deus. E ele falou para Jesus: você terá todos os reinos do mundo. Então existe um paralelo entre a tentação que foi apresentada a Eva e a tentação que foi apresentada para Jesus. Para Eva ele falou que a árvore era boa de se comer. Para Jesus ele falou que é bom que você coma, senão você morre. Apelando para o apetite físico. Para Eva ele mostrou que a árvore era agradável aos olhos. Era uma coisa, não era um prato todo revirado, feioso. Era uma fruta apreciável, agradável, atraente. Aqui na tentação ele vai sugerir que não tem problema ele abusar da divindade em benefício próprio. Pode pular aí que o anjo te segura. Nós vamos ver cada uma detalhadamente, evidentemente. E para Eva ele mostrou que a árvore era desejável para dar entendimento. Lembra do upgrade? Você vai passar para um outro nível.
E para Jesus ele vai mostrar que existe um atalho. Você pode cumprir a vontade de Deus, você pode cumprir a obra de Deus sem sofrer tanto. Que Apocalipse 11:15, Apocalipse 11:15 nem aconteceu ainda, é daqui uns X anos ainda, né? É lá na metade da tribulação. Para a tribulação ainda falta aí algumas décadas, né? Então, nem cumpriu ainda. Mas há 2000 anos atrás, o apóstolo João escreveu em Apocalipse 15 que os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Isso vai acontecer. Mas Jesus já poderia ter posto a mão nesses reinos há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, sem precisar sofrer, sem precisar ficar com fome e sem precisar passar pela cruz. Satanás ofereceu esse atalho para ele, mas ele, esse password, né? Mas ele não quis, falou, não, eu quero jogar todas as fases do joguinho, eu não quero ir lá para o final do joguinho, então não vou me prostrar e te adorar. Ele recusou a password do demônio, né? Então, observa, né? O tentador, aproximando-se, lhe disse. Não está lá no versículo? Agora vamos entrar no versículo propriamente dito, né? Mateus. Mateus 4:3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Então, o tentador, aproximando-se, observa que o inimigo é que se aproxima, né? Ele fica ao derredor. Lhe disse. Lembra que da Eva também, ele que a serpente que chegou e se aproximou? Se, olha o que ele disse. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se, observa que a coisa aí está, mais uma vez, Satanás vem conversar colocando interrogação. É assim que disse Deus? Se você é filho de Deus, observa, ele sempre vem com dúvida. Ele sempre vem querendo estabelecer dúvida. Por quê? O caminho de Deus, de Satanás é sempre esse: dúvida, incredulidade, rebelião. Nós vamos ver isso através das 3 tentações. Primeiro ele te põe em dúvida. Será que é mesmo, hein? Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus cuida? Eu estou com fome, hein? Será que Deus protege? Eu vou pular para testar, hein? Será que só o amor de Deus é suficiente? Acho que eu vou querer esse reino aí, acho que eu vou adorar Satanás. Ele não cogitou isso, mas é isso que ele quer que Cristo cogite. Entendeu? Será que Deus é suficiente? Ele quer pôr dúvida. Uma vez que você está em dúvida, aí a raizinha da semente começa a crescer. A semente é a dúvida. Será que Deus é bom? Puxa, mas filho de Deus passando fome, hein? Esse negócio está de acordo com o meu evangelho. Não, meu Deus é dono do ouro e da prata. Ele é obrigado a me abençoar, hein? Crente não pode ficar doente não, hein? Crente quando está doente é pecado. Cadê meu carro do ano? Cadê minha casa? Deus está me devendo, hein? Ele está pondo dúvida. A voz do céu falou: esse é meu filho amado. O diabo é? Você é pelo menos filho? O filho dos incrédulos aí está tudo de barriga cheia. O filho de Deus está com fome? Você é filho mesmo? Será que você é filho? Né? Ele está na dúvida. Se, ou seja, ele sai lá do frescor das águas do Jordão, vem para esse deserto, como diz no deserto, lá no Nordeste, passando um aperreio, né? Passando fome. Depois que ele escutou a declaração de amor de Deus, esse é meu filho amado, eu amo esse menino, é meu xodó, é meu filho, meu garoto, meu menino, não tinha que meu papai, não tinha aquele personagem, meu menino, meu pai, meu papai, meu garoto, não era meu garoto, era aquele rapaz com a borboletinha, assim, gravata borboleta. Aí ele olhou para o céu, meu papai, e o papai, meu menino, né? Esse é meu filho amado, eu amo esse menino. Ele escuta isso. Aí vem o diabo. Primeiro, para início de conversa, você é filho mesmo? Segundo, se é, ele te ama? Tá parecendo não. É a mesma coisa que acontece com a gente, né? Você sai de um culto bacana, uma comunhão com Deus, o louvor, não sei o quê. Assim que você sai do culto, já começa o diabo soprar.
Você vai lembrar daquele hino que fala da sua filiação de Deus, você é filho de Deus. Será que é mesmo? Mas você está devendo, não sei o que, essa semana tem que mudar, não arranjou igreja. Um Deus que nem está. Você está orando aí para as pedras, né? Essas pedras aqui no canto. Está pedindo aí para mudar, já tem um mês. Até agora nenhuma luzinha. Tô achando que você está abandonado, hein? Tô achando que você não é filho de Deus, não. Tô achando que você está lutando essa guerra sozinha. Ou seja, ele quer te colocar em dúvida. Ele veio para impedir a obra de Cristo na terra. Ele não pode destruir diretamente Jesus. Né? Não pode mandar um raio do céu. O diabo. Aliás, ele não pode fazer mal nenhum a nenhum filho de Deus. Sem permissão de Deus. Vide o caso de Jó. Né? Então, já que ele não pode colocar a mão na menina dos olhos de Deus, né? Já que ele não pode enfiar o dedo dentro do olho de Deus, Satanás, sem ter permissão, então Satanás ele te tenta. Ele faz com que você se autodestrua. Ele não pode pôr o veneno na sua boca, mas ele vai falar assim, esse xaropinho é tão gostoso, isso é uma delícia, se eu fosse eu provava um golinho, aí você toma e você mesmo se envenena. Esse que é o objetivo da tentação. É devastar o seu relacionamento com o papai, com Deus. É te afastar de Deus, é te colocar numa situação de morte. É te levar para o preju, né, que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas como ele não pode fazer isso, ele tenta fazer com que você mesmo se faça. Há 6 semanas atrás, porque Jesus tem 40 dias que está no deserto, né? Quase 6 semanas. É muito tempo sem comer, não é? Imagina, Isaac, seu próximo almoço vai ser... Hoje é que dia, hein? Hoje é dia 10, né? Dia 17, ó. Você pensa que vai chegar em casa e vai comer hoje, né? Não, mas você vai vir no culto de domingo que vem, no outro culto do dia 24, no outro culto do dia 31, vai vir também no culto do dia 7 de agosto, no culto do dia 14 de agosto, e 2 dias depois do culto do dia 21 de agosto, daqui 6 semanas, aí na terça-feira, aí você espera mais 2 dias, aí você almoça. Dá para ser feliz? Dá para esperar? Você só vai almoçar pensando que é hoje, mas não é só no dia 23 de agosto. 6 semanas sem comer nada. 6 semanas. Mas Deus tinha falado: esse é meu filho amado. A Ilane tem 6, só vai pôr comida no seu prato dia 23 de agosto, mas ela te ama. Você vai começar a ter dúvida a respeito disso. Não vai? Tô achando que a mamãe me abandonou. Tô achando que ela não gosta mais de mim. Lembra, Satanás, ele usa a circunstância oportuna. Ele vai chegar em você nesse momento em que você praticamente está até com raiva dela. Né? Com fome é o mínimo. Né? Então, há 6 semanas atrás, e a fome, vamos ver se a fome me deixa lembrar disso, né? Deus tinha falado, declarado a filiação de Jesus. Ele é meu filho. Deus tinha declarado. Há 6 semanas atrás, se é que a fome me deixa lembrar, Deus falou, papai falou que me ama. Deus declarou o amor dele por Jesus Cristo. Esse é meu filho amado. Declarou, ele é meu filho, eu assumo, não precisa fazer DNA, é meu filho. Eu amo esse menino. Ele declarou também o amor dele por Jesus. Ele também declarou a satisfação que ele tinha pela obediência de Jesus. Ele só me dá alegria, eu tenho prazer nesse menino. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Olha como ele é obediente, olha que lindo, que fofo. Jesus é fofo, ele obedece tudo, tudo que eu mando ele faz. Eu me comprazo nesse menino. Então, há 6 semanas atrás, se é que a fome deixa Jesus lembrar, né? Deus havia declarado a filiação eterna, ele é filho de Deus. A filiação divina e eterna. Havia declarado o amor dele, é meu filho amado. E havia declarado a satisfação que ele tinha, o Senhor, Deus, o Pai, pela obediência do filho. Eu me comprazo nesse menino. Aí Satanás vem com as palavras dele. Com uma única afirmativa, hein? Olha como ele é sintetizador das coisas. Só com essa frase.
Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Com uma única frase, Satanás está tentando neutralizar tudo isso que Deus tinha havido falado. Que ele é filho, que ele é amado e que Deus está satisfeito com ele. Porque ele vem com si. Sendo que você é filho de Deus, então por que você está com fome? Ele está questionando a filiação de Cristo. Será que você é filho mesmo? Se é que você é filho, então ele está questionando. Observa, tudo que Deus fala, Satanás contradiz. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não foi o que Deus falou com Adão? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que ele falou com Eva? Que isso? É certo que você não vai morrer. É lógico que você não vai morrer. De jeito nenhum. Que papo furado de Deus. Deus fala, é certo que morrereis. Ele fala, é certo que você não morre. Você é meu filho. Você é filho mesmo, será? Com essa barriga roncando? Passando essa fome toda? Que eu saiba, pai que é pai, cuida. O próprio Jesus mais tarde vai falar, que pai é esse que seu filho pedir pão, o pai dá pedra. Se o filho pedir peixe, o pai dá serpente. Né? É o mínimo que um pai faz pelo filho, é alimentar, o mínimo. Né? Então Satanás está pondo em dúvida a filiação. Será que você é filho mesmo? Satanás vai fazer com essa frase também, está tentando fazer com que Jesus Cristo desacredite, não acredite mais no amor de Deus. Será que o amor de Deus protege? Será que o amor de Deus guarda mesmo? Será que nós podemos acreditar na fidelidade de Deus? Ah, pode? Então pula aí, vamos ver. Se Deus é fiel, se Deus guarda, se Deus protege, pula. Pula que ele te segura. Ele está tentando desacreditar o amor do Pai. Porque o Pai falou, eu amo. Satanás está questionando, ama mesmo? Então pula. Se ele amar, se você vir um perigo vindo em direção ao Natan e você tiver ao seu alcance livrá-lo disso, eu acho que você livra, não livra? Você tá, por exemplo, tem uma vez que eu, o Guilherme e o André, nós estávamos desmontando um guarda-roupa. Não sabíamos que lá em cima do guarda-roupa tinha uma máquina de datilografar, daquelas pesadíssimas. E ela veio escorrendo assim para cair em cima do coco do Guilherme. Eu acho que ele ia cair desmaiado ou morto no chão, porque a máquina era muito pesada. E a gente desmontando o armário, e aí aquele treco veio escorregando. Para acertar a cabeça do Guilherme, nós vamos ter que parar o desmonte desse guarda-roupa e ir para o pronto-socorro. Eu meio que, pondo em risco a minha própria canela, né? Eu pulei em direção à máquina e afastei ela dele. Falei, puxa, quase que você toma uma maquinada de escrever na cabeça. Ou seja, estava ao meu alcance livrá-lo e eu o fiz. Por quê? Porque eu o amo. O que Satanás está falando, se você pular aqui, e se Deus realmente te ama, ele vai te proteger. Ele vai mandar anjos te guardar. Ele está questionando o amor do Pai, assim como ele questionou com as tentações a filiação divina de Jesus Cristo. E ele vai também tentar, já que Deus é Pai, ele está querendo negar que Deus seja Pai. Já que Deus ama, ele vai querer negar que Deus ama. E já que esse filho agrada pela obediência, esse é meu filho amado em quem me compraz, então eu vou tentar fazer dele um menino desobediente. Eu vou fazer, é aquela má companhia, né? Eu vou transformar esse menino, ele vai ficar um menino ruim. Eu vou transformar ele em bandido, ele vai ser um bad boy. Eu vou fazer ele se desviar da cruz e assumir os reinos do mundo por conta própria. Ou seja, quando ele falou assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele está falando assim, rebela, só. Chuta a vontade do Pai para lá, faz do seu jeito. Seja desobediente, desagrade o Pai. Faça com que ele não tenha mais prazer em você, irrite o papai. Deixa ele nervoso, faz o negócio do seu jeito, seja rebelde, faça como eu. Seja Satanás, seja rebelde. Transforme-se de Lúcifer em Satanás. Ele está convidando Jesus para jogar no time dele.
Nós vamos ver, é a terceira tentação. Então, o pai tinha declarado a filiação divina. Vem Satanás para questionar e contradizer. Se és filho. A mesma coisa que aconteceu no Éden. O Senhor deu instruções claríssimas para Adão e Eva. Pode comer tudo, fazer o que quiser, só não come daquela árvore. Não era uma instrução clara, óbvia, fácil. Pode fazer tudo, menos mexer no laptop do papai. Pode mexer o que você quiser. Menos uma ordem específica. Se você ouvir isso, você já sabe. Meu pai não quer que mexa no laptop dele, acabou. Não é para comer dessa árvore, acabou. Uma instrução muito clara. Mas aí ele vem. Isso acontece também. O pastor vai pregar hoje, ele vai nos dar uma instrução. A doutrina, que é a mente de Deus, que é a forma como Deus pensa, que é a forma como Deus quer que nós vivamos, que é a forma como Deus quer que as coisas aconteçam, vai ser exposto. E você vai ter uma escolha. Eu posso agir de acordo com a vontade de Satanás, ou posso agir de acordo com a vontade de Deus. O caminho de Deus é vida, o caminho de Satanás é morte. Então tem aquela instrução clara. Não come da árvore, fica com fome até a hora que eu quiser. Eram as instruções de Deus, para Adão e Eva e para Cristo. Fica aí com fome até a hora que eu quiser. Isso não muda o fato que eu te amo, nem que você é filho. E nem de que eu estou agradado de você. Aí Satanás usa os dardos, o mundo, a carne, as pessoas, a família, até os irmãos, para te bombardear com opiniões diferentes da palavra de Deus, com conceitos que vão contra a palavra de Deus, com sugestões que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com bons conselhos fora da palavra de Deus, que contradizem a palavra de Deus. Ou seja, ele tenta te conduzir por um caminho que está fora da orientação de Deus. É só isso que ele faz. Mas nós temos um monte de declarações na palavra que fala o contrário. Que fala que a gente é adotado, que nós somos predestinados, que nós somos regenerados, que nós somos amados, que nós somos aceitos. Você que escolhe que linha de raciocínio que você vai seguir. Aquela que a palavra determina, ou o raciocínio de Satanás. E o raciocínio de Satanás é sempre um raciocínio muito lógico. É sempre um raciocínio muito lógico. Né? Não parece muito lógico que alguém a quem foi dito que é filho de Deus passar fome, sofrer e morrer. É lógico isso? Parece lógico. Isso é o raciocínio de Satanás. É baseado na lógica. Deus falou que você é filho e é amado. E você está passando fome? Você está sofrendo? Você está à beira da morte? Satanás vai tentar usar circunstância. A gente vive pela fé. A gente não vive pelo que vê. Qual que é a verdadeira evidência da nossa filiação? É o que você está sentindo? É o que você não está sentindo? É o que está faltando? É o que está sobrando? É o que o outro falou? É o que seus parentes incrédulos acham? É o que o colega de serviço pensa? É o que Satanás está falando? Não. A base, aquilo que te dá certeza, aquilo que te dá tranquilidade para você crer que você é filho e é amado, é o que Deus falou. Você acredita ou não acredita? Se em João 1,12 fala que a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, e você recebeu, você crê que é filho de Deus ou não crê? Satanás vai tentar falar o contrário. A sua mãe incrédula vai tentar falar o contrário. Ah, mas filho de Deus não faz, não fala, não é do jeito que você... Eles vão jogar um monte de dardo. Você engole ou não... Filho de Deus passa fome? Filho de Deus fica suando no deserto? Filho de Deus faz o que você faz? A minha mãe mesmo às vezes fica na minha orelha. Que ela é legalista. Tem que fazer a coisa assim, porque senão você é a cachorra que voltou pro vomito. Esse é o evangelho segundo São Tanás. Porque o meu não fala, o meu fala de graça, fala de um monte de outra coisa, fala de aceitação, fala que eu sou amado, fala que para ser filho de Deus eu não tenho que fazer minha parte. Efésios 1,5 diz o seguinte:
que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Gálatas 4:5 fala o seguinte: para resgatar os que estavam sob a maldição da lei, a fim de que recebêssemos a adoção, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, o que é que garante que nós somos filhos de Deus? O fato de Deus ter falado que nós somos filhos adotivos. Nós somos órfãos. Nós estávamos largados. Nós não era nada. Mas Deus nos adotou. Sabia que nós somos filhos adotivos? Sabia que você é adotado? Sabia que você é adotado? Ele está achando que é filho da Elaine e do Geraldo, mas ele é adotado por Deus. Não é? Ele é nova criatura. A velha criatura já passou. É a uiotesia, né? É você ser colocado na posição de filho. Isso é posicional, como diz o Ivan, é inexorável. Né? A adoção, a palavra adoção de filho é uiotesia no grego, né? Ou iotésia, não sei. É uma palavra que indica uma posição. É um termo legal, viu, Elaine? É um termo. Você foi colocado nessa posição, pronto, e acabou. Nada te arreda daqui. Se você age de acordo com a honra, o poder que você recebeu ou não, não muda o fato. Você foi colocado nessa posição. Se você está sujo ou perfumado, não muda o fato. Você é filho. Se você está com fome ou com a barriga cheia, não interessa. Você é filho. Se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, não interessa. Você é filho. Se você é feio ou se é bonito, não interessa. Você foi colocado nessa posição. É algo jurídico. É algo que vem como consequência da obra consumada. Você não muda isso. Ah, eu acho que eu não sou filho. Você continua sendo filho. Ah, eu acho que eu perdi a salvação porque eu pequei muito feio. Você continua sendo filho. Ah, eu acho que eu não mereço todos esses dons que o Senhor me deu. Eu vou viver a vida cristã na marra, na força do casamento. Você continua sendo filho. Nada vai mudar o fato que você é filho. Deus declarou, esse é meu filho amado. Eu estou com fome, você continua sendo filho. Ah, eu sinto que eu não sou filho, você continua sendo filho. Ou seja, independente de circunstância, de sentimento, de emoção, se você entende ou não, se as suas posses materiais são muitas ou não, se você tem saúde física ou não, você é filho. É posicional. Hum. Hum. É. Mas é antibíblico. Isso é o Evangelho segundo São Tanás. Não, assim, a gente está estudando aqui você pregar, responsabilidade, né? Outras semanas Deus está me inspirando a falar sobre. Iluminando. O que me assombra, o que me assusta, é um pregador cheio de espírito, vamos dizer. Mas primeiro Pedro avisou que ia ter um monte. Falar uma bobagem no rádio assim, te assusta, né, gente? Como que uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, num momento difícil da vida dela lá e tal, e Jesus falou com ela, ela aceitou, aí de repente ela começa a tropeçar, não se perdeu a salvação. Muito triste isso aí. É o Evangelho segundo São Tanás. É porque tem muito cristão que imagina que porque você é filho de Deus, você tem direitos adquiridos. Né? Eu sou filho de Deus, eu tenho direito adquirido. Deus tem que me manter rico, sempre saudável e imune a sofrimento. Não é? Tem igreja que prega isso. Quando você se torna filho de Deus, agora beleza, agora você é rico, saudável e imune a sofrimento. Mas essas expectativas, elas são antibíblicas. Isso é o Evangelho segundo São Tanás. A Bíblia não ensina isso. Que depois que você nasce de novo, Deus é obrigado a te enriquecer. Isso é muito judaico, né? Que você vai ser rico, não vai ter doença e não vai sofrer. É o contrário. Né? A Bíblia fala que se você tiver o que comer, o que vestir, fica contente. A Bíblia fala que se você quiser seguir piedosamente a Cristo, você vai padecer perseguição. A Bíblia fala que no mundo você vai ter aflição. A Bíblia fala que você ficar alegre, porque você é coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Aliás, agora é hora de começar o juízo pela casa de Deus. Entendeu? A Bíblia fala também que, só para fechar,
Uma promessa que o Senhor fez para a igreja que ele mais amava. Lembra que nós estudamos as 7 igrejas? Qual que era a igreja mais ali no centro da vontade de Deus? A de Esmirna. A igreja que dá 100% por Jesus, até a própria vida física. Olha que promessa maravilhosa, segundo o evangelho do São Tanás, não tem nada a ver. Irmão, Deus é dono do ouro e da prata, Deus te abençoa com ouro e com a prata. Se você não está abençoado, dá tudo que você tem no seu bolso, que Ele vai te abençoar, porque Ele é obrigado a te abençoar. E se você está doente, é porque você está pecando. Porque o evangelho que é pregado hoje fala que imune a sofrimento, sempre saudável e rico. Né? Carro do ano. É o que ele prometeu para a igreja mais íntima dele, a de Esmirna. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisão, para ser expostos à prova. Tereis uma tribulação completa, total, com todos os itens, de 10 dias. Ser fiel até a morte, só isso, morra. E eu vou te dar a coroa da vida. Eu estou te pedindo para você ser fiel até morrer mesmo. O cara vai te besuntar de óleo e pôr fogo, vai te jogar na boca do leão, com aquele bafão te comendo, triturando os seus músculos, arrancando os seus ossos, comendo as suas tripas e sua cabeça. Ser fiel até a morte. É só isso. Tá vendo? Que evangelho é? Esse é o verdadeiro evangelho. Deus prega uma realidade. Ser filho de Deus é uma coisa. O que você sente, o que você passa, o que você tem, o que você sofre, é outra história. Paulo escreveu para Timóteo: toma um pouquinho de vinho misturado com água por causa do quê? Das tuas frequentes enfermidades. Um cara tão dedicado ao evangelho, que era Timóteo, e as enfermidades dele eram constantes. O pastor, se não tomar o remédio para pressão, ele cai duro, fedendo no chão. Por quê? Não tem promessa. Tirarei todos os seus problemas. Não existe. Paulo tinha uma doença, ele tinha uma cegueira quase total, que a palavra chama de espinho na carne. Ele vivia orando: Senhor, cura minha cegueira, cura minha cegueira, cura. Não, não vou curar. Vou te dar graça para você conviver com ela. Porque a graça é suficiente. A minha graça te basta. É isso que Deus faz. Ah, você está com problema, está com o bolso furado, está sem dinheiro, está com problema de saúde, está sofrendo? Graça. Se vira com ela. Ela é remédio para tudo. Para bolso vazio, para doença e para sofrimento. É só você saber usar. Leia a bula. É só você ler a bula. Lê a bula e usa o remédio direitinho. Pronto. O problema é solucionado. Vai vir dinheiro, vai vir saúde, vai acabar sofrimento? Não. Você vai ter graça para conviver com essas questões. Ou o Senhor pode dar mais graça ainda e te livrar do problema de saúde, do problema financeiro e do sofrimento. Aí depende da questão de soberania. No momento, o que Deus quer é que Jesus continue com fome no deserto. Nesse presente momento. Nós vamos ver por quê. Pastor, ora, por favor. Amém. Fala conosco. Eu gosto disso.